Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como calcular o volume de sólidos de revolução, tá? Então isso é nada mais do que uma aplicação dessa coisa que a gente estava vendo, né, de calcular o volume de sólidos por fatiamento. Então, antes de mais nada, vamos ver o que são sólidos de revolução, tá? Então, sólidos de revolução nada mais são, né, do que a gente pegar uma região no plano, né, por exemplo aqui esse retângulo, e rotacionar, né, esse retângulo, né, fazer a revolução desse retângulo em torno de um eixo específico. Então nesse primeiro exemplo aqui eu tenho esse retângulo, eu tenho esse eixo aqui, né, o retângulo está colado nesse eixo aqui, e aí se eu rotacionar esse retângulo, né, girar esse retângulo, eu vou ter um cilindro, tá? Então aqui eu tenho os sólidos mais conhecidos, né? Então se eu rotacionar um retângulo, né, eu vou ter um cilindro. Se eu pegar um semicírculo, né, e fizer a revolução desse semicírculo, eu vou ter uma esfera. Aqui é a mesma coisa para esse triângulo, né? Se eu rotacionar esse triângulo, eu vou ter esse cone e também a gente vai ter o caso, né, em que o eixo de revolução, tá? Ele não está colado na figura, né? Então nesses três primeiros exemplos, o eixo ele estava aqui, né? A figura estava colada nesse eixo, tá? Mas pode acontecer da minha figura não estar colada nesse eixo, como é o exemplo desse último sólido aqui. Então, quando isso acontece, o meu sólido de revolução ele vai ser oco, né? Ele vai ser uma casca, tá? Vai ser vazado, digamos assim. Tá? Então, o objetivo é calcular o volume desses sólidos, né? Utilizando aquela ideia de volume por fatiamento. Claro que aqui a gente tem os sólidos mais conhecidos e para esses sólidos a gente já tem fórmulas para calcular o volume. Tá? Então a gente não vai utilizar integrais para calcular o volume desses sólidos aqui, né? Cilindros, esferas, cones, porque a gente já sabe como fazer isso. Tá? Então no nosso caso, o que a gente vai querer fazer a gente vai ter, né, aqui o eixo x, y, tá? Esses sólidos vão estar, né, pelo menos a região vai estar no eixo xy, e a gente vai ter, digamos assim, uma função f de x, tá? Limitada aqui no intervalinho a b, ela vai me delimitar essa região aqui, tá? E aí a gente vai fazer a revolução dessa região em torno do eixo x ou do eixo y. Isso vai me gerar um sólido, e aí como é que a gente calculou o volume desse sólido? A situação que a gente tem é a seguinte, né? Eu tenho aqui a minha função f de x, né, limitada aqui de a até b. Ela me define essa região aqui, né, entre a função e o eixo x, tá? Definir essa região aqui em amarelo. E aí a gente vai rotacionar essa região em torno do eixo x aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém mais ou menos, né, esse sólido aqui, tá? Então, isso daqui é um sólido, né, da revolução dessa região aqui delimitada pela função f de x em torno do eixo x, tá? E aí a pergunta é, qual é que é o volume, né, desse sólido aqui, tá? Então, todo esse sólido aqui, né, qual é que é o volume dele? Esse sólido, né, ele está limitado aqui no eixo x de x igual a até x igual a b, tá? Então, já pensando lá, né, no calcular o volume por fatiamento, esse sólido está limitado entre x igual a e x igual a b. Então, utilizando a mesma ideia, né, o volume desse sólido vai ser a integral de a até b de a de x dx, onde esse a de x é a área, né, da seção transversal. Né, seção transversal aqui ao eixo x. Então, se eu pegar uma seção transversal aqui, né, por exemplo, se eu pegar um determinado x aqui, pegar a seção transversal, tá, que vai ser isso daqui, eu preciso saber a área dessa coisa aqui, tá? Só que essa seção transversal, como esse sólido é um sólido de revolução, né, eu estou pegando essa região e rotacionando ela em torno do eixo x, essa minha seção transversal, na verdade todas as seções transversais vão ser círculos, né? Como eu estou rotacionando 360 graus essa região, essas seções transversais vão ser círculos, tá? E aí a área do círculo, né, a gente sabe, então esse meu a de x vai ser πr², né, que é a área do círculo.
E esse R, tá, nada mais é do que o raio dessa seção transversal, né, que seria essa medida aqui, tá? Só que essa medida aqui, né, se eu olhar no plano XY, essa medida aqui é justamente a altura, né, entre o eixo X e esse ponto aqui da função. E essa altura nada mais é do que f de x, tá? Então isso daqui, né, nada mais é do que π vezes r, que é f de x, elevado ao quadrado. Tá? Então aqui está a área da minha seção transversal, e aí só voltando aqui para essa fórmula, né, então o volume desse sólido de revolução vai ser a integral de A até B de A de x, que é isso daqui, né? Π f de x elevado ao quadrado dx, tá? Então, simplesmente isso, né? Calculando essa integral, a gente vai encontrar o volume desse sólido de revolução, tá? Só notando, né, que esse sólido ele é colado aqui ao eixo de revolução, tá? Depois a gente vai ver um exemplo onde isso não acontece. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é calcular o volume da esfera, tá? A gente já sabe o volume da esfera, mas isso vai servir justamente para a gente ver, né, que isso faz sentido. Então, vamos lá. A esfera, né, ela é obtida rotacionando, né, fazendo a revolução de um semicírculo. Então, eu tenho aqui um semicírculo, tá? Se eu fazer a revolução desse semicírculo em torno do eixo X, eu vou obter uma esfera. Então, agora, para calcular o volume da esfera, eu preciso da equação desse círculo. Tá? Aqui eu vou supor, tá? Eu vou supor que eu vou colocar esse círculo, na verdade, bem aqui. Tá? O centro do círculo vai ficar bem aqui na origem desse meu sistema. Tá? Isso vai facilitar as nossas contas. Então, fazendo isso, tá, a gente vai precisar da equação, né, quem é essa função aqui. Então, o círculo, tá, vamos supor que ele tem raio R. Tá? Então, um círculo centrado na origem de raio R tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado. Tá? Claro que isso daqui é a equação de todo o círculo. Tá? Como eu estou olhando só para a parte de cima do círculo, a equação, né, se eu isolar o y, eu vou ter, bom, mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, esse mais ou menos corresponde à parte de cima e parte de baixo. Tá? Então, a parte de cima, agora sim, é y igual a mais raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, essa parte de cima aqui desse círculo tem essa equação aqui. Então, a gente viu, né, que o volume da esfera, né, que é o volume desse sólido de revolução, vai ser a integral, esse ponto aqui é menos r, né? Então, de menos r até r, de π vezes o meu f de x, né, a função f de x, ao quadrado dx. Então, de menos r a r, π f de x, né, seria a minha função y, então é isso daqui. Então, é raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado elevado ao quadrado dx. Então, o π já vou tirar para fora, que é uma constante, integral de menos r a r. Aqui eu tenho raiz elevado ao quadrado, então vai ficar isso daqui, r ao quadrado menos x ao quadrado dx, e aí fica fácil de calcular, né? Isso daqui é π. A integral, né, de r ao quadrado em relação a x, isso é r ao quadrado vezes x, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, e isso aplicado de menos r a r. Então, isso daqui é π. Aplicando isso daqui em x igual a r, então eu vou ter r ao cubo menos aqui r ao cubo dividido por 3. Então, isso daqui é em x igual a r. E agora menos em x igual a menos r, então eu vou ter menos r ao cubo, né? Menos r vezes r ao quadrado, e menos r ao cubo. E menos, e aqui eu vou colocar menos r ao cubo, né, dividido por 3. Tá? E tudo isso que multiplica é o π, então isso daqui é π. R ao cubo menos r ao cubo sobre 3, isso é 2r ao cubo sobre 3. E aqui menos, aqui eu vou ter menos r ao cubo, tá, com mais
r ao cubo sobre 3. Né? Esse menos r ao cubo vai ficar menos r ao cubo. Né? Isso aqui é menos r ao cubo. Com esse menos aí vai ficar mais, então eu tenho menos r ao cubo mais r ao cubo sobre 3. Isso é menos 2r ao cubo sobre 3. E aí fazendo as continhas, né? Então eu tenho π. Aqui eu tenho 2r ao cubo, né, sobre 3, menos com menos mais 2r ao cubo sobre 3, então isso é 4r ao cubo sobre 3, né? E aí é aquela fórmula que a gente sabe, né? Então, o volume da esfera, né, é 4 terços de πr ao cubo. Tá? Que é a fórmula que a gente sabe para calcular o volume de uma esfera. Então vamos ver mais alguns exemplos, tá? Então aqui já são exercícios do livro, então o exercício 2, tá? Eu tenho essa região aqui, né, delimitada por 2 menos x ao quadrado, né, que é essa parábola virada para baixo, e a reta y igual a x, então eu tenho essa região aqui, e eu vou rotacionar essa região em torno do eixo x, tá? E aí notem, nesse caso aqui, tá, a minha região aqui, né, ela não está colada aqui no eixo de revolução. E aí nesse caso, né, quando eu tenho uma situação assim, né, eu tenho aqui uma função f de x, tá, aqui uma função g de x, e aí a minha região é essa daqui, tá, ela não está colada aqui no eixo x, né, o volume, né, desse sólido de revolução vai ser a integral de a até b de π f ao quadrado de x menos π g ao quadrado de x. Tá? Tudo isso dx, né? Porque isso porque a gente pode imaginar assim, né? Quando eu rotacionar esse sólido aqui, ele vai ser um sólido vazado, né? Então o volume desse sólido é igual ao volume, né, do sólido aqui formado pela função f de x menos o volume do sólido, né, aqui formado pela função g de x, né? Que é justamente essa formulazinha aqui, né? Aqui eu tenho o volume, né, esse sólido de fora menos o volume desse sólido de dentro formado aqui pelo g de x, tá? Então aqui, né, aqui no exercício 2, né, aqui essa função aqui está fazendo o papel da minha f de x aqui, né, da função de fora, né, e aqui essa função aqui está fazendo o papel, né, da minha função g de x aqui, tá? Então para calcular o volume, né, a gente vai aplicar direto, que é a integral. Aqui os limites em x, né, varia de x igual a 0, né, aqui até x igual a 1. E aí as coisas aí, né, π vezes a função de cima ao quadrado, né, que é o meu f de x, então 2 menos x ao quadrado elevado ao quadrado menos π vezes a função de baixo, né, ou de dentro aqui, que seria o g de x, que é x, né, elevado ao quadrado, tudo isso dx, tá? E aí é só fazer as continhas, né? Integral de 0 a 1. Esse π eu já vou colocar para fora, né? Ele está aqui e aqui eu já vou colocar para fora. Então aqui 2 menos x ao quadrado elevado ao quadrado, então isso aqui vai ser 4 menos 4x ao quadrado mais x na 4 e menos x ao quadrado, né? Dx, esse menos x ao quadrado vem daqui. O π eu já coloquei lá para fora. Sobrou só menos x ao quadrado, tá? Então isso daqui é π. Aqui eu já posso calcular essa integral, né? Então, integral de 4 é 4x. Aqui eu tenho menos 5x ao quadrado, né? Então vai ficar menos 5x ao cubo sobre 3. E integral de x na 4, x na 5 sobre 5. Tá? Aplicado de 0 até 1. Então isso daqui é π. Aqui aplicando em x igual a 1, eu vou ter 4 menos 5 terços mais 1 quinto. E menos, aplicando em x igual a 0, vai zerar todo mundo, né? Aqui vai ficar 4 vezes 0. Aqui, né, tem esse x, vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Tá? E aí é só fazer as continhas, né? Então isso daqui é π. O mínimo múltiplo comum é 15, né? Então vai ficar 4 vezes 15, 60, menos 15 dividido por 3 é 5 vezes 5, 25. E aqui 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. Tá? Então 60 menos 25, isso é 35.
mais 3, isso é 38, né? Então 38π dividido por 15. E aí esse daqui é o volume, né, desse sólido que eu obtenho quando eu rotaciono essa região aqui. Essa região aqui é em torno do eixo X. E para finalizar, mais um exemplo aqui, agora rotacionando né, uma região em torno do eixo Y. Tá? Então, aqui nesse exemplo, tá, eu tenho essa região aqui, né, limitada entre as curvas y igual a x² menos 1 e aqui x igual a 2. E aí eu vou pegar essa região aqui e rotacionar ela em torno do eixo y. Isso vai me dar um sólido, eu quero saber o volume desse sólido. Tá? Então aqui a ideia é a mesma, só que agora a gente vai fazer uma integral em y, né? Porque esse meu sólido ele vai estar limitado em y, né? De y igual a 0, né? Que é esse ponto aqui, até y igual a 3, né? Que é esse ponto aqui. Então aqui eu vou ter a integral de 0 até 3. E aí aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter uma função de fora, tá? Seria essa daqui, né? A função de fora, tá? E eu vou ter uma função de dentro, que seria essa daqui. Então aqui vai ser π vezes a função de fora ao quadrado, tá? Eu vou colocar aqui f de y ao quadrado, menos π vezes a função de dentro ao quadrado, dy. E aí a gente tem que encontrar essas funções. Então, essa daqui é a minha f de y, né, em rosa aqui. Então, bom, essa reta aqui é x igual a 2, tá? E na verdade essa daqui vai ser o meu f de y, né? A gente tem que reescrever, né? Agora não mais a função em x, mas a função em y, tá? E essa função aqui em azul, né, que é essa parábola aqui em x, então se eu isolar o x, tá, eu vou ter x ao quadrado igual a y mais 1, ou x igual a mais ou menos raiz de y mais 1, tá? Então aqui, mais ou menos, né, qual eu vou utilizar? Bom, essa curva aqui, né, tá né, no eixo x, né, para x positivo, tá? Então não faz sentido esse menos. Então essa parte aqui é x igual a mais raiz de y mais 1, né? A mesma coisa lá da esfera, né, e do círculo, a parte de cima do círculo era mais raiz. Então aqui a parte, né, da direita dessa parábola é x igual a mais raiz de y mais 1. Então, encontradas essas funções, né, é só aplicar aqui nessa fórmula. Então isso daqui é a integral de 0 até 3, de esse π de novo eu posso tirar ele para fora já. Então, π, a integral de 0 até 3, f de y ao quadrado, né? O meu f de y é 2, então 2 ao quadrado menos g de y ao quadrado. G de y é aqui em azul, né? Então é raiz de y mais 1. Então raiz de y mais 1 ao quadrado dy. Então isso daqui é igual a π, a integral de 0 até 3, 2 ao quadrado é 4, menos, e aqui raiz de y mais 1 ao quadrado, né? Isso é, cancela a raiz, né? Y mais 1 e dy, né? Então isso daqui é π, integral de 0 a 3 de 4 menos y menos 1 dy, então isso daqui é π. Aqui eu já posso, bom, isso daqui é 4 menos 1 é 3 menos y, né? Vai ficar isso daqui. Então aqui eu já vou calcular a integral de 3y e integral de y ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 até 3. Tá? Então isso daqui é π. Aplicando agora em y igual a 3, né? Aqui vai ficar 9 menos 9 meios e menos, agora aplicando em y igual a 0. Quando eu fizer y igual a 0, vai zerar toda essa expressão aqui. Tá? Vai ficar isso, né? E aí 9 menos 9 meios, isso é 9 meios. Então 9π dividido por 2. E essa daqui, né? Esse daqui é o volume desse sólido, né, que eu obtenho quando eu faço a revolução dessa região aqui em torno do eixo Y.